Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E o nosso estudo de hoje se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31, a parábola O Rico e do Lázaro. E nosso estudo está baseado no livro Parábolas de Jesus, capítulo 21, como é decidido o nosso destino, da Casa Publicadora Brasileira. Mas, antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Dê um like, se inscreva no nosso canal, isso me ajuda muito. Bom, vamos lá? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha derramar seu Espírito Santo. Abra nossa mente para entender o estudo de hoje e abençoe a cada um que esteja hoje assistindo o nosso estudo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. É bem provável que nenhuma outra história contada por Jesus tenha sido mais calorosamente usada como doutrina acerca do estado dos mortos, como a do rico e do Lázaro. Ele está em Lucas 16, 19 até 31. Os que pregam que já existe um inferno de fogo e apegam firmemente a essa história como apoio de seus ensinos, tomam-na literalmente, excluindo-lhe qualquer interpretação como uma parábola. Essa história era provavelmente uma parábola de uso corrente no pensamento judaico e não tenciona ensinar coisa alguma acerca do estado dos mortos. Vamos ler Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano não tem alma, ele é uma alma vivente. Mas, após o exílio do cativeiro da Babilônia, aconteceu algo curioso no judaísmo. O judaísmo começou a se aproximar demais das fontes gregas. Outras obras judaicas chegam a adaptar a imagem mitológica de Hades, o mundo dos mortos, para identificar uma área aprazível onde os justos mortos estão separados por um rio ou abismo de fogo, onde sofrem os ímpios mortos. Temos que ver esse texto dentro do seu contexto. No livro de Lucas, capítulo 16, Jesus fala sobre o administrador infiel e fala sobre o perigo das riquezas. A colocação da história do rico e do Lázaro revela que Jesus estava fazendo um discurso a um grupo de judeus, uma linguagem mais simples para servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13 até o 15. Em seu discurso, ele estava combatendo um pecado notório de alguns fariseus, o amor ao dinheiro. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Verso 14. Evidentemente, detendo-se por causa desse escárnio, ele lhe disse: vós sois os que vós justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Verso 15. Depois dessas observações, ele relatou a parábola do rico e do Lázaro. Cristo mostra que nesta vida os homens decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade, mas se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. Essa parábola traça um contraste entre o rico que não confiara em Deus e o pobre que ele depositara confiança. Vamos ler Lucas 16, versículo 19 até o 21. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas,
que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O rico não pertencia à classe representada pelo juiz injusto, que declarava abertamente seu desrespeito a Deus e aos homens. Professava ser filho de Abraão, não maltratava o mendigo, nem exigia que se retirasse, porque sua aparência lhe era repugnante. Se este pobre e asqueroso espécie da humanidade era confortado por contemplá-lo ao passar os portais, o rico consentia que lá permanecesse, mas era de forma egoísta, indiferente às necessidades de seu irmão sofredor. Não havia, então, hospitais onde os enfermos pudessem ser cuidados. Os sofredores e necessitados eram trazidos ao conhecimento daqueles a quem Deus confiara riquezas, para que deles recebessem auxílio e simpatia. Assim se dava com o mendigo e o rico. Lázaro estava em grande necessidade, pois não tinha amigos, casa, dinheiro, nem alimento. Contudo, era deixado ficar nesse estado dia após dia, enquanto toda a necessidade do pobre e rico era suprida. Ele, a quem seria tão fácil aliviar os sofrimentos de seu próximo, vivia para si mesmo, como o fazem muitos hoje em dia. Em nossa vizinhança há muitos famintos, nus, sem teto. Se negligenciarmos repartir nossos meios com esses necessitados e sofredores, pomos sobre nós um fardo de culpa que um dia teremos de enfrentar. Toda avareza é condenada como idolatria. Toda condescendência egoísta é, aos olhos de Deus, uma ofensa. Deus fizera do rico um mordomo de seus meios, com a obrigação de atender justamente a casos tais como o do mendigo. Fora dado a ordem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. O rico era judeu e, como tal, conhecia os mandamentos de Deus. Esqueceu, porém, que teria de prestar contas pelo uso dos meios e capacidades a ele concedidos. As bênçãos do Senhor sobre ele repousavam abundantemente, mas as empregou de forma egoísta para a própria honra e não de seu Criador. Proporcional à abundância era a sua obrigação de usar as dádivas para erguer a humanidade. Este era o mandamento do Senhor. Esquecendo suas responsabilidades para com Deus, dedicou todas as energias ao prazer. Tudo de que era rodeado, o círculo de divertimento, os louvores e lisonjas de seus amigos, lhe satisfazia o prazer. Tão elevado estava na companhia dos amigos que perdeu todo o senso de responsabilidade de cooperar com Deus em seu ministério de misericórdia. Tinha a oportunidade de compreender a palavra de Deus e praticar seus ensinos, mas a sociedade amante de prazeres que escolhera lhe ocupava tanto o tempo que esqueceu o Deus da eternidade. Veio o tempo em que se deu uma mudança na condição dos dois homens. O pobre sofrera dia após dia, porém suportara com paciência e tranquilidade. Afinal, morreu e foi sepultado. Ninguém por ele chorou, porém testemunhara de Cristo pela paciência no sofrimento, suportara a prova de sua fé e na morte nos é representado como havendo sido levado pelos anjos ao seio de Abraão. Lázaro representa o pobre sofredor que crê em Cristo
quando a trombeta soar e todos os que estão na sepultura ouvirem a voz de Cristo e ressurgirem, receberão a recompensa. Pois sua fé em Deus não era mera teoria, mas realidade. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, vamos ler Lucas capítulo 16, verso 22 até o 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nesta parábola, Cristo se acercava do povo no próprio terreno deles. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviram as palavras de Cristo. O Salvador lhe conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões pré-concebidas. Apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver sua verdadeira relação para com Deus. Usou a opinião predominante para exprimir a ideia de que desejava que todos ficassem imbuídos. Isto é que nenhum homem é apreciado por suas posses, porque tudo que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego dessas dádivas colocá-lo-á abaixo dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e nele confiam. Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade do homem assegurar-se a salvação da alma depois da morte. Abraão é apresentado como a responder. Vamos ver Lucas 16, 25 e 26. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Deste modo, Cristo mostra a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. O rico não abandonara a crença de ser filho de Abraão e em sua aflição é apresentado como a pedir de socorro. Abraão, meu pai, orou ele, tem misericórdia de mim. Lucas 16, 24. Não orou a Deus, mas a Abraão. Assim mostrava que colocava Abraão acima de Deus e confiava na salvação pelo parentesco com ele. O ladrão na cruz endereçou sua oração a Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas capítulo 23 e o versículo 42. Disse ele, e imediatamente veio a resposta. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O rico, porém, orou a Abraão, e sua petição não foi atendida. Cristo somente está exaltado a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 31. Em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12. O rico passara a vida em complacência própria e demasiado tarde viu que não fizera provisão para a eternidade. Reconheceu sua loucura e pensou nos irmãos que, como ele, precederiam, vivendo para se comprazerem. Suplicou então,
Vamos ler Lucas 16, 27 até o 31? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando o rico solicitava evidência adicional para seus irmãos, foi-lhe dito claramente que, mesmo que esta evidência fosse dada, não seriam persuadidos. Seu pedido lançava uma injúria a Deus. Era como se o rico dissesse: se me tivesses advertido mais cabalmente, eu não estaria aqui agora. Por sua resposta, Abraão é apresentado como a dizer: teus irmãos têm sido suficientemente advertidos. Foi-lhe dado luz, porém não quiseram ver. Foi-lhe apresentada a verdade, porém não quiseram ouvir. Moisés e aos profetas tampouco acreditaram ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 31. Essas palavras demonstram-se verdadeiras na história da nação judaica. O último e mais importante milagre de Cristo foi a ressurreição de Lázaro de Betânia. Após estar morto 4 dias, aos judeus foi concedido esta maravilhosa demonstração da divindade do Salvador, mas rejeitaram-na. Vamos ler João, capítulo 12, 9 até 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. A lei e os profetas são os meios designados por Deus para a salvação dos homens. Cristo disse: atentam para essas evidências. Se não ouvem a voz de Deus em sua palavra, o testemunho de alguém que se levantasse dentre os mortos não seria atendido. Aqueles que ouvem a Moisés e aos profetas não requererão maior luz que a que Deus lhe deu. Mas se os homens rejeitam a luz e deixam de apreciar as oportunidades a eles proporcionadas, não escutariam alguém que dentre os mortos lhe acercassem com uma mensagem. Não seriam convencidos nem por esta evidência, porque os que rejeitam a lei e os profetas endurecem o coração, ao ponto de repelir toda a luz. A conversão entre Abraão e o homem, outrora rico, é configurada. A lição a ser tirada dela é que todo homem é dado suficiente luz para o desempenho dos deveres dele exigidos. A parábola do rico e do Lázaro mostra como são avaliadas essas duas classes representadas por este homem no mundo invisível. Não é pecado ser rico, se a riqueza não for alcançada por injustiça. Um rico não é condenado por possuir riqueza, mas a condenação sobre ele paira se os meios a ele confiado forem despendidos de forma egoísta. Muito melhor faria se depositasse seu dinheiro ao lado do trono de Deus, usando-o para fazer o bem. A morte não empobrecerá ninguém que assim se devote a procurar riquezas eternas. Mas o homem que acumula dinheiro para si, nada poderia levar aos céus. Demonstrou-se um mordomo infiel durante a vida, teve boas coisas, mas esqueceu-se do dever para com Deus. Deixou-se de assegurar-se o tesouro celeste. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não é necessário lá. Mas as boas obras feitas para conquistar almas para Cristo são levadas às mansões celestes. Mas o que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor,
que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para a promoção da obra de Deus neste mundo. Desonram o seu Criador. O homem que fora rico está reduzido a uma pobreza desesperadora. As vestes da justiça de Cristo, tecidas no tear do céu, jamais podem cobri-lo. Ele quer que uma vez usara a mais rica púrpura, o mais fino linho, está reduzido à nudez. Sua oportunidade findou, nada trouxe ao mundo e nada pode levar dele. Cristo levantou a cortina e apresentou este quadro aos sacerdotes e maiorais, escribas e fariseus. Olhai, vós, os que sois ricos, nos bens deste mundo, não sois ricos para com Deus. Não quereis contemplar esta cena? O que é mais estimável entre os homens é abominável à vista de Deus. Cristo diz, vamos ler Marcos 8, 36 e 37, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Hoje, Cristo está te esperando. Ele anseia te dar a salvação para você. Não quer você hoje aceitar o convite divino e mudar a sua vida? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos entregar nossas vidas a ti, Senhor. Queremos abandonar tudo que nos impede de seguir a ti. Perdoe nossos pecados. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.